Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, bom dia. Dando seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de março de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vamos iniciar os trabalhos pelo item 48, que é o processo de ITR do contribuinte Humberto César Fiore. Esse mesmo contribuinte, ele é titular dos processos 49 e processo 50, todos os processos de relatoria do conselheiro Daniel. Ressalto que a turma aqui está completa, né, e na ordem de votação pelos seguintes conselheiros: conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Sávio, conselheira Débora, conselheiro Boto, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade para dar início à leitura do seu relatório e voto do processo item 48, processo final 2007-46. Tratamos aqui de ITR, em que houve uma notificação de lançamento, por meio da qual se exige o pagamento de ITR do exercício 2005, portanto, no calendário 2004, acrescido de juros e multa moratória sobre o imóvel denominado Fazenda Novo Oriente, com uma área de 13.348 hectares, localizado no município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Constou da descrição dos fatos e enquadramento legal, a citação da fundamentação legal que amparou o lançamento e as informações que foram alteradas: a área total, a área de benfeitorias, a área de preservação permanente e o valor da terra nua declarada. Sendo bastante objetivo, porque não houve insurgência do contribuinte quanto à modificação efetuada pela autoridade lançadora da área do imóvel. Ele também não impugnou a questão da glosa com área de benfeitorias, certo? E o valor da terra nua declarado já foi tomando por base o laudo que o contribuinte apresentou. Então, já passando para o voto, certo? Eu inicialmente delimito a matéria ainda contenciosa. Em considerações iniciais, conhecimento parcial do recurso. Como ressaltar que em sua impugnação, hora recorrente, não se insurgiu quanto à glosa efetuada da área de benfeitorias, portanto, referida matéria está preclusa, restando definitiva na esfera administrativa, sendo vedado ao sujeito passivo trazer à baila de recursal questão sobre a qual não se instaurou o contencioso administrativo. Destaque ao recurso voluntário não deve ser conhecido quanto a esta parte. Lá, ele não impugnou, aqui ele trouxe alguns argumentos no recurso, e nessa parte eu não estou conhecendo, porque não foi instaurado o contencioso. Então, em sua peça recursal, o contribuinte não se insurge quanto ao valor da terra nua apontado pela fiscalização. A única matéria submetida ao colegiado de segunda instância é a existência de área de prevenção permanente apontada no laudo técnico de avaliação apresentado, consistente nas áreas alagadas, brejos, que não foram aceitas pela autoridade lançadora por ausência de previsão legal. Só pontuando aqui, retornando ao que ele alega em apertada síntese, ele alega que as áreas alagadas do imóvel rural devem ser consideradas como área de preservação permanente, de acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 302 de 2002. É legal e inconstitucional a progressividade da alíquota do ITR, solicita uma realização de perícia para se constatar áreas de benfeitorias e área de preservação permanente. Por fim, requer o provimento deste recurso para reformar o após recorrido e excluir a área tributável
a área de prevenção permanente existente no imóvel em questão, no total de 3.876 metros quadrados, conforme declarado pelo recorrente, né? Adentrando no mérito, antes de adentrar no mérito, eu rejeito o pedido de perícia, né? Confirmo a fundamentação da autoridade julgadora está em perfeita sintonia com a legislação de regência, sendo imprescindível a realização de perícia para o caso dos autos. Portanto, a decisão de piso quanto a este tocante deve ser mantida. Adentrando no mérito, a autoridade fiscal reconheceu o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte como válido e suficiente para afastar parcialmente a área de prevenção permanente no que corresponde às matas ciliares presentes no imóvel. Não foi acolhida a parte que o sujeito passivo também considera como APP, que consiste nas áreas de várzeas alagadas. A decisão de primeira instância, valente do manual de perguntas e respostas do imposto de renda, considerou que as áreas alagadas devem ser declaradas normalmente. Oportuno transcrever excerto da mencionada decisão. De fato, na parte de áreas alagadas, esse perguntão da Receita Federal diz que essas áreas devem ser declaradas normalmente. Inclusive, o perguntão é específico para esse imóvel, porque esse imóvel ele se localiza no Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? Então, eu cito aqui o item 115, que é a seguinte pergunta: como declarar um imóvel cuja área possa ser utilizada para atividades agropecuárias ou extrativas somente durante alguns meses do ano, devido a inundações sistemáticas, que é o caso do Pantanal Sul-Mato-Grossense? A norma da Receita especifica que os imóveis que sofrem inundações sistemáticas situados no Pantanal devem ser declarados normalmente. Estas áreas têm tratamento diferenciado no que concerne a aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária e dos índices de rendimento por produto ou objeto de exploração extrativa. Certo? Então, com exceção das áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas, objeto da súmula 45 deste CAF, que obviamente esse não é o caso dos autos, todas as outras áreas alagadas devem ser declaradas normalmente. No caso dos autos, por tratar-se de propriedade rural localizada no bioma do Pantanal Sul-Mato-Grossense, as áreas alagadas têm tratamento diferenciado no que concerne a aplicação dos índices de lotação por zona pecuária e dos índices de rendimento por produto objeto de exploração extrativa. Todavia, o recorrente nada alegou acerca de desenvolver a atividade pecuária e obter rendimentos decorrentes da exploração extrativa. Em verdade, o que pretende o recorrente, através do laudo técnico apresentado, é ampliar o rol do artigo 2º do Código Florestal vigente à época, para incluir áreas alegadas como área de preservação permanente, não tendo afirmado que se inseria no Pantanal Sul-Mato-Grossense para se valer do tratamento diferenciado abordado a Lures. A mencionada resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, não dispõe sobre o enquadramento das áreas de preservação permanente. Se assim o fizesse, não teria aplicabilidade, uma vez que não poderia se sobrepor à lei, no caso, a Lei 477165, Código Florestal. Ademais, a mencionada norma não vincula a Receita Federal do Brasil. Nestes termos, entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal ao não acolher as áreas alagadas como APP, ou absoluta falta de previsão legal, não estando as referidas áreas no rol taxativo do artigo 2º do Código Florestal, vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Assim, entendo que não merecem prosperar as alegações exais, devendo ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Por todo exposto, por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Tranquilo? Então, passamos ao voto. Conselheiro relator, conhecendo em parte de recurso voluntário, e na parte conhecida, negando provimento. A parte conhecida está restrita aí à questão das áreas que são alagadas em apenas parte do período. E
como muito bem explicado e orientado aí pelo conselheiro relator, sobre elas deve incidir a tributação regularmente. Conselheiro Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim para os processos 48, 49 e 50, que o Daniel já apontou para a gente que tem o mesmo resultado, que a situação é idêntica, mudando apenas os exercícios. O resultado é acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Com isso, senhores, passamos ao processo. Nós já havíamos julgado no encontro anterior os processos 51, 51 a 161, que era um processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, com seus respectivos repetitivos, né? Todos os processos da Votorantim Cimentos, que se constituía de processos paradigmas, e assim também nesse rol estão os repetitivos do lote, e passaríamos ao processo 62 da Otto Empreendimentos Hoteleira, que é o contribuinte que é titulado dos processos 62 e do 63, final 2013 34, 2012 38. Esses processos foram retirados de pauta a pedido do contribuinte. Nos termos de artigo 12 da portaria CAF, os outros serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. O próprio conselheiro relator havia solicitado a retirada do processo, mas como o contribuinte também solicitou, até a informação, o pedido do relator já tinha ultrapassado já o prazo regimental. Eu apontei aqui a retirada de pauta pelo contribuinte, até porque essa retirada de pauta é que vai segurar o processo para julgamento na próxima reunião presencial. Passamos ao processo seguinte, processo de relatoria da conselheira Débora. Um recurso de ofício, que a Fazenda Nacional recorre num processo do interessado Cláudio da Silva Rocha, um processo de ITR, e que também é um paradigma de um lote de repetitivos composto pelos processos dos itens 65 ao 73. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Esse processo é bastante simples, porque na realidade o recurso de ofício ele está nos parâmetros da súmula, ele está abaixo do limite atual, né? Então eu não sei se haveria necessidade de eu ler a parte do relatório, porque na realidade o contribuinte ele é um responsável solidário. O lançamento inicialmente foi o trabalho de malha no cônjuge, e esse imóvel na realidade eles não detinham o direito de posse, porque estava sob uma discussão judicial, tanto é que saiu uma decisão lá da justiça, determinando aqui que o imóvel seria posse de uma empresa, né? Então, inicialmente a decisão de primeira instância da DRJ não conheceu do recurso, daí esse já foi submetido aqui a julgamento no CARF, daí o CARF resolveu baixar novamente para a DRJ, para ela fazer a análise do recurso, porque o contribuinte alegava que, como ele era responsável, ele não a execução do lançamento ia ser automática, porque ele não tinha a constituição de um lançamento. Então, daí, com base nesses argumentos, daí foi baixado, a decisão de primeira instância reconheceu, no caso, que ele assim, não tinha legitimidade passiva, e recorreu de ofício. Então, a questão da admissibilidade, eu cito aqui a portaria 63 de 2017, que estabelece o limite de interposição do recurso, né, no valor de 2.500.000, e a súmula CARF 103, que para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da sua apreciação em segunda instância. Então, eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Esse é o voto. Do recurso de ofício, desculpa.
Ok. Senhores, matéria bastante simples, né? Até porque a gente não pode fugir disso por conta da nossa vinculação ao que prevê a súmula CARF em questão. Eu acho que todos os outros processos paradigmas do repetitivo, como não são do mesmo contribuinte, eles certamente vão tratar exclusivamente da questão do conhecimento, e eu acho que só o tratamento dessa matéria é o suficiente para a gente fechar o julgamento dessa questão. Senhores, alguma consideração? Então, como voto Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a conselheira relatora e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Esse é o resultado que vai se repetir nos processos que compõem o lote paradigma para os lotes repetitivos, para os quais terá ainda o apontamento de que o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2009-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. 2009-08, esse que a conselheira Débora acabou de ler o seu voto. Os processos que compõem o lote paradigma são, como disse, do 65 ao 73, e são processos do contribuinte Luiz Rosalvo de Araújo, João Jacinto Honório da Silva, Indusflora Produtos Florestais, Itaparica S.A. Empreendimentos, Boicânia Desenvolvimento, Administração e Participações, Agropecuária Flor Limitada, Agropecuária São Domingos Sávio, e Agropecuária Preciosa, e ainda Raimundo Rodrigues dos Reis. Com isso, senhores, chegamos ao processo 74, relatoria do conselheiro Daniel, contribuinte Indústria e Comércio de Madeiras LB Maroche Limitada. Por favor, conselheiro Daniel, agora a gente já tratando de imposto sobre a renda da pessoa física. Terminamos com esse julgamento da conselheira Débora dos processos de ITR e passamos ao tema IRPF. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Item 74, final do processo 2005-88. Presidente, eu vou baixar aqui, que eu não esperava que ele fosse tão rápido. E eu vou baixar primeiro o voto, depois o processo para a gente não perder tempo. Só um segundinho aqui, que é rapidinho. Porque minha conexão com a internet caiu aqui. Aliás, o VPN aqui. Pronto, o voto está no raiz aí do meu nome, aí eu estou colocando o processo também.
Daniel, eu comentei aqui que esse processo seria IRPF, mas é isso mesmo? O que está na pauta está apontando para IRPF, mas... Não, ele é ITR, ficou imposto de renda, foi? Ficou certamente na indicação aí, foi capturada errada aí na tabela de alegações, mas não tem problema, está na sequência aí. Por favor, Daniel, vamos lá. Tá, presidente, esse caso aqui, eu nem marquei em amarelo porque o voto é pequeno e ele tem até uma discussão, mas tem uma discussão interessante. É o seguinte, foi lavado contra o contribuinte um ITR 16/2001 relativo ao imóvel denominado Miritituba, localizado no município de Itaituba, do Pará, com área total de 16.436 hectares, né? E tem aqui que no procedimento de análise e verificação das informações declaradas, a fiscalização apurou a seguinte infração: exclusão indevida da tributação da área de 3.287 hectares de utilização limitada. Exclusão indevida conforme descrição dos fatos em enquadramento legal. Tem origem na falta de atendimento da exigência legal para a área seja considerada dedutivo da área tributável. O auto de infração foi postado, o contribuinte impugnou o lançamento com base nas seguintes alegações: que o imóvel está matriculado no registro de imóveis e foi procedido a uma averbação da área de reserva legal da quantidade de 27 mil hectares e declarado de interesse ecológico a área de 6.363 hectares, conforme a declaratória ambiental. O imóvel de Itaituba encontra-se averbado, a área remanescente do imóvel em 2001 era de 16.436 hectares, que era o que a impugnante detinha de posse. Em 17 de dezembro de 97, o INCRA interpôs uma ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, desapropriando uma área de 25.336 hectares, restando para a empresa proprietária uma área de 16.436 hectares, como de utilização limitada, sendo que 8.363 hectares é declarado de interesse ecológico por estar inserido no Parque Nacional da Amazônia. Não houve averbação da reserva legal florestal, houve averbação de desmembramento da área para fins de reforma agrária e, portanto, a área de 3.827 hectares que entendeu o auditor ser utilizável não está disponível, porque o saldo de remanescente de imóvel de 16.436 permanece integralmente na área declarada de interesse ecológico de 8.363 e o saldo remanescente da área de reserva legal de 27 mil hectares, que por simples cálculo aritmético passou a ser de 8.073 hectares remanescentes dos gravados com área de reserva legal, que a Lei 4771 veda a mudança de destinação das áreas averbadas, que a área desapropriada pelo INCRA é de responsabilidade da União Federal, que a averbação da área reserva legal de 27 mil hectares equivale a 80% da área total do imóvel na época da averbação. Portanto, os 27 mil hectares equivale à averbação de 100%, e não 80%, como entendeu o auditor. Que por força de imediata vigência do decreto expropriatório e ação interposta em 17 de dezembro de 97, a administração de supervisão na posse proprietária do INCRA, ante a sua imediata vigência, restando aos então proprietários a amarga batalha judicial para buscar amenizar seus prejuízos e resolver indenizações que por direito fazem jus.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. A decisão foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa. Intimada a referida decisão na data tal, o contribuinte apresentou o recurso voluntário tempestivo em 21 de julho de 2012, alegando em apertada síntese que o imóvel rural é isento de ITR, porquanto que o saldo remanescente do imóvel de 16.346 hectares permanece integral à área declarada de interesse ecológico de 8.363 e o saldo remanescente da área de reserva legal, que por esse cálculo aritmético passou a ser de 8.073 hectares remanescentes dos gravados com a reserva florestal, legal florestal. No mérito, não há matérias preliminares a serem conhecidas, a recorrente declarou em DITR a propriedade rural denominada Miritituba, com área de 16.436,74 hectares, como totalmente abrangida por área de utilização limitada. Segundo a tese de defesa, referido imóvel foi desmembrado de uma área maior, que possuía averbação de área de reserva legal de 27 mil hectares e área declarada de interesse ecológico de 3.363 hectares, pois está inserida nos limites do Parque Nacional da Amazônia. Sustentar recorrente que um simples cálculo pode ser utilizado para se constatar que a área total do imóvel desmembrado de 16.436 há uma área de 8.363 declarada e a área restante 8.077 é uma área de reserva legal. É certo que da nova área remanescente da propriedade rural Miritituba, resultante do desmembramento de 16.436 hectares, não há averbação da área de reserva legal ou ato declaratório ambiental protocolado tempestivamente atestando a área declarada de interesse ecológico. A certidão do registro de imóveis, as folhas 9 e 11, faz referência ao imóvel desmembrado somente em relação à área remanescente de 16.436 hectares, restando silente quanto à área de reserva legal e de interesse ecológico do imóvel desmembrado. Para não deixar de aproveitar o percentual de área de reserva legal do imóvel originário, a autoridade fiscal, utilizando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerou que da área total do imóvel, 80% deve ser acolhida como área de reserva legal. Em relação a uma eventual inserção da nova área desmembrada no Parque Nacional da Amazônia, não obstante a recorrente asseverar que o total de 8.363 insere-se no referido Parque Nacional, não foi colacionada nenhuma prova nesse sentido. Assim sendo, considere que o lançamento foi corretamente efetuado e que a decisão de primeira instância não merece nenhum reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Pelo exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para negar o provimento. Senhores, considerações? Basicamente, eu estava vendo, ele não averbou totalmente. Ele pede, apesar de pedir a área total, o que tem averbado é 80%, né? No cartório. É o seguinte, Rodrigo, o que foi que aconteceu aqui? Realmente esse imóvel era gigantesco. Tem uma época que esse imóvel possuía 50 e poucos mil hectares, certo? E aí realmente foi feita essa desapropriação, sendo que aqui o contribuinte, ele declarou o ITR como esse imóvel remanescente dele, 16.400 e poucos hectares, como totalmente isento. Ele disse que, em função desse desmembramento, uma área que está nesse imóvel desmembrado é de interesse ecológico, 8.000 e pouco. Alô. Restante é reserva legal. Você está me ouvindo? Está sem som para mim. Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo o Daniel e estou ouvindo o Rodrigo. Também. Parei de escutar todo mundo. De repente, no meio da fala do Daniel, eu vou ter que sair e entrar aqui para ver se volta. Não é o seu fone aí, não? Tira o fone para ver se não funciona direto. Enfim, não estava ouvindo mesmo. Estava ouvindo. O problema aqui, presidente, foi que faltou,
um documento do novo imóvel atestando essas áreas. O que ele quer transpor é da área do imóvel originário. Mas não tem como. Aí eu acho que a autoridade fiscal ainda foi razoável, assim, ainda foi favorecer ele. Não, você declarou como totalmente isento, mas eu vou considerar 20% aqui apenas como tributável. Então, assim, ele ainda tem só, da área do imóvel, que é 16 mil e poucos hectares, tem só tributável 3 mil, que corresponde aos 20%, porque 80% ele considerou como área de reserva legal, né? Eu acho, inclusive, que a autoridade fiscal, como você bem pontuou, pegou muito leve assim com ele, porque, na verdade, você, quando tem uma propriedade rural, por exemplo, sei lá, de 50 hectares, você tem diversos, de 50 mil hectares, você tem diversos espaços, né, com características distintas nessa área total. Então, você pode ter uma área, por exemplo, que é de alagada, você pode ter uma área, por exemplo, que é de pasto, uma área, por exemplo, que é de montanhas, que é emprestado para a agricultura, e elas tendo características diferentes, não dá para você simplesmente separar e depois falar assim, essa parte que foi vendida aqui ou foi desmembrada, ela tem a mesma característica da anterior, a menos que você tivesse um laudo apontando isso e tal, e ele providenciasse todo o trabalho que já foi feito no imóvel originário. Então, eu concordo com você, não dá para ele simplesmente aproveitar para esse fim algo que espelhava a realidade do imóvel total. E ainda achei realmente que a fiscalização foi bastante benevolente nesse caso, porque ainda considerou uma área na mesma proporção do imóvel originário, né? Me parece que de forma eu não faria isso, eu não seguiria esse caminho. Mas é isso. Seja, que eu tinha perdido no começo, então, porque eu justamente tinha visto que o fiscal colocou isso, esses 80%, mas ele veio falar depois de desmembramento, tal. Então quer dizer que os 80% foi na área original, antes de ser desmembrado, é isso? Ele está falando, o fiscal ainda foi benevolente porque ele não prova nada. A prova que ele tem de área de reserva legal e de área de interesse ecológico é do imóvel originário. Depois que foi desmembrado, a única coisa que tem na matrícula do imóvel é a área total, 16 mil e poucos hectares, que ele considerou como isenta total. Aí o fiscal foi lá e disse, você não pode se considerar isento total, porque naquele imóvel originário lá, tinha 20% que era área utilizável. Vou aplicar essa mesma proporcionalidade aqui, 20%, que é a área de reserva legal. Agora, a área de interesse ecológico não tem como, porque não dá para saber. É uma área vasta que tinha lá no outro, que tinha 8 mil de interesse ecológico, ele quer transpor tudo para o novo imóvel desmembrado, né? O raciocínio dele é 100% de isenção. E o fiscal disse, não, 100% não, vou deixar 20%, porque 20% ainda... É a mesma proporção, né? Foi só 3 mil e poucos hectares, entendeu? Entendi, perfeito. Ok, senhores, considerações adicionais, conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Então, como vota Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Ávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Outro? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário formalizado nos autos do processo final 2005-88 da Indústria e Comércio de Madeiras LB Maroche Limitada, item 74 da nossa pauta. Com isso, a gente encerra os processos pautados para amanhã, deste dia 10 de março de 2021, razão pela qual solicito à senhora Val, que nos acompanha pelo CARF, que encerre a gravação nesse momento.